No dia de hoje, nós temos a nossa companheira Carlota, que vai nos trazer uma mensagem sobre resgate e reparação. Carlota, que Jesus te ilumine. Boa tarde, noite a todos. Que Jesus, o Mestre incomparável, o irmão e médico de todos nós, possa envolver a cada um de nós, para que possamos, nesse estudo, nessas reflexões da noite, compreender a mensagem de amor, de resignação e de trabalho que Ele nos deixou. Hoje nós vamos acompanhar, para entender um pouquinho desse tema, a jornada de uma alma. Algumas encarnações de um espírito. As suas lutas, os seus fracassos, os seus temores, as suas vitórias, para compreender um pouquinho mais sobre a lei de causa e efeito, sobre a reencarnação, sobre o motivo, inclusive, das aflições na nossa vida. Iniciamos a nossa jornada em 1495 a.C. Nesse período, o Egito era aquele período de ouro do Egito. A 18ª dinastia, os faraós mais famosos da história, que deixaram as suas pegadas na areia do deserto e no rio Nilo. Essa nossa personagem, então, esse espírito reencarna nesse período. E ele é parente da rainha que se denominou Faraó, Hatshepsut, da 18ª dinastia. Faraó, mulher. Irmã e esposa de Tutmés III. Ele é, então, primo da rainha Hatshepsut e mora em Mênfis. Hoje as proximidades seria a Grande Cairo, né? Na época era um pouco mais afastado, mas hoje, como Cairo se estendeu muito, chegou nas ruínas de Mênfis. E ele era então conhecido como o bruxo de Mênfis. Ele conhece então um mago hitita, de uma outra origem, que inclusive é adorador de deuses que eram proibidos na religião egípcia, como Moloch, que exigia sacrifícios humanos, que era proibido no Egito, sacrifício humano. E ele então, esse mago Tadar, convence Horenzeb que ele pode ter a vida eterna, pode ficar eternamente jovem. Ou seja, essa busca ela é bem antiga, né? A juventude eterna, a vida eterna. E realmente, a gente vive sempre, mas muda a roupinha que envelhece, né? Que fica velha e tem que ser trocada. Mas ele não queria morrer. E queria então poções e formas de continuar naquele corpo, continuar vivo, continuar jovem e belo. E ele então é convencido de que, através de alguns artifícios, de uma planta que eles cultivam dentro do palácio em Mênfis, hipnógenas, é que ele, através desta planta e de sacrifícios em determinada lua, na lua cheia, provavelmente dita, ele vai conseguir favores do deus Moloch, passará então a viver eternamente. Então ele acaba então cometendo crimes terríveis, onde ele pega moças, ele leva para o seu palácio em Mênfis, mantém sobre a hipnose daquelas drogas que ele usa, daquela planta que é cultivada lá, que era uma rosa rubra que ele entregava para as moças,
e que ele mantinha elas prisioneiras, inclusive naquele palácio, até o momento do sacrifício, onde ele fazia uma grande festa com músicas escolhidas, e músicas hipnóticas e balanceadas e cadentes que tinham a intenção de manter essa hipnose, mais aqueles cheiros, mais a beberagem, e ali então, de uma forma alucinada, com uma dança, orgias e entre outras coisas, culminava então no sacrifício de uma jovem, onde era aberto o seu peito, retirado o seu coração e queimado o seu corpo, então, numa fornalha, para o deus Moloque. Certamente, o deus Moloque era um espírito das trevas que tinha prazer nesse tipo de coisa, porque muitas vezes eles percebiam a presença dessas entidades que se aproximavam para aquele momento, né, de sacrifício e de todas aquelas danças e aquelas orgias. Então ele, como primo da Hatshepsut, ele tinha que tomar muito cuidado, porque era proibido isso. Mas ele tinha uma certa proteção, porque ninguém se aproximava dele. Mas a faraó, a rainha Hatshepsut, não sabia disso. Os escravos eram adquiridos e quando eram levados para o seu palácio, eles tinham a sua língua extirpada de forma que nunca se revelasse as atrocidades que aconteciam naquele palácio. E isso então foi acontecendo. E com o decorrer do tempo, ele inclusive chegava a escolher outras moças da sociedade, onde ele com a sua barca, à noite, no rio Nilo, entrava em outras residências, em outros palácios, e retirava muitas vezes as moças, levando onde as pessoas não tinham coragem de entrar no seu palácio, e não tinha prova, nem testemunha, e ninguém falava nada. Os escravos não escreviam, não se relacionavam com outras pessoas, não sabiam se comunicar de outra forma, e sem a língua, então, ficava muito difícil. E até que um dia, então, acontece de uma dessas moças que se apaixona perdidamente por ele, que estava sendo reservada para este sacrifício, consegue escapar, porque não há mal que dure para sempre, né? E, inclusive, também, um escravo que ele havia adquirido, que sabia rabiscar, e que, para confirmar, escreveu na areia o que acontecia, e foi investigado pelos sacerdotes de Tebas, aquela situação, entregue à rainha Hatshepsut. Ele então foi condenado, descoberto seus crimes, foi condenado e murado vivo, ou seja, enterrado dentro daquelas paredes num templo no Egito antigo. Assim finda esse período, né, brevemente nós falando, né, óbvio, né, porque são 2 livros que falam dessa história, do Romance de uma Rainha, e passa-se então o tempo, ele, o belo príncipe egípcio, retorna então para as refregas da vida. E ele volta novamente como egípcio. Nós colocamos essa data aproximada, porque o livro, ele não vai dizer a data, mas como ele fala do faraó, investigando o faraó, a gente consegue as pegadas do tempo, alguma coisa, né? Ele nasce como egípcio ainda, só que com sérias dificuldades, no meio extremamente pobre, rechaçado, mãe prostituta, a mãe tenta eliminar ele, se livrar daquele feto indesejado de todas as formas, pulando de árvore, tomando beberagem, fazendo tudo que ela sabia que era possível e descobria de forma que pudesse abortar aquele filho indesejado. Só que ele veio ao mundo todo deformado. Não se sabe se é por aquelas acidentes que a mãe dele causava a si mesmo para causar o aborto. Então ele veio ao mundo com grandes deformações. Nasce com grandes deformações, o pai desconhecido, né? A mãe extremamente agressiva, considera que ele é um castigo, que ele é um mau sinal, um mau agouro, porque ele é todo deformado. E tinha muitas essas crenças de que uma criatura tão feia, tão horrível, era um mau sinal e os deuses iam ficar desagradados daquela situação. E ela era extremamente agressiva e violenta com ele. Batia nele a ponto de as pessoas, outras prostitutas e outros clientes, tirarem ele da mão dela ensanguentado, porque ela
espancava ele demais. Ele tinha, então, a cabeça protuberante, o ombro caído, as costas tortas, mancava de uma perna, todo deformado. O belo príncipe egípcio retorna às refregas todo deformado, com extrema revolta íntima, achando que aquela situação não era merecida, não compreendendo. Ele então consegue escapar, fugir da aldeia onde ele está, resolve ir embora. E se na cidade, com fome, ele se junta a um grupo de saltimbancos que fazem entretenimento pelas ruas. E ele se mistura a esse grupo, eles juntam ele, porque para eles não passa de uma aberração. É interessante, até no grupo ter uma aberração, a princípio. Só que as coisas vão muito mal. E eles passam, então, a se preocupar de que aquela criatura, com aquela aparência terrível, pode estar causando, então, uma situação de mau agouro para eles, que os deuses possam estar castigando eles por manter aquela criatura junto deles. E eles, então, com dificuldades financeiras, resolvem, então, em comum acordo, vendê-lo como escravo. Só que ele era egípcio, num território egípcio. Mas ele não sabe dessa artimanha que é feita. E eles informam a ele, então, que ele conseguir um emprego para ele. Como ele era o mais novo do grupo, tinha mais possibilidades, eles haviam conseguido um emprego na construção de um templo, ou na construção da tumba do faraó. E ele, então, é vendido como escravo para trabalhar na tumba do Vale dos Reis, para o faraó Ramsés X. Não o Ramsés II, o grande que a gente conhece. Estamos falando do Ramsés X. É um dos filhos, né? Porque Ramsés viveu muito, em torno de 100 anos. Muitos dos filhos dele desencarnaram antes mesmo dele desencarnar. Aqui nós já estamos na 20ª dinastia. Aquele outro período era a 18ª dinastia. E ele, então, vendido como escravo, mas ele não entende a situação. Ele só é levado a uma embarcação, muito feliz, porque acredita que conseguiu um emprego, um trabalho digno para sobreviver, para se alimentar. E ele, então, é colocado naquela embarcação e vai navegar pelo rio Nilo. Passa, então, de Tebas em direção a Mênfis, a antiga Mênfis, aquela onde ele cometeu aquelas atrocidades. E durante o período que ele está viajando, que ele pega no sono, quando ele passa por esses lugares, ele tem febres, pesadelos terríveis. Ele vê mulheres na volta dele com roupas esvoaçantes, negra, com o peito aberto, gritando, homens sem língua, gruindo na volta dele, querendo agredi-lo. Isso são os pesadelos que ele tem quando está fazendo aquela navegação pelo rio Nilo em direção a Mênfis. E ele, então, quando passa por Mênfis, tem sensações terríveis, percepções do passado culposo dele. E ele vai para outra margem, onde está sendo feita a tumba do faraó, e sai da embarcação, não entende por causa da agressividade, daqueles homens que são conduzidos com agressividade, com violência. Ele não entende esse processo. E ele é, então, encaminhado, junto com os demais escravos, que até então ele não sabia, ele é encaminhado, então, para um local para a seleção. E ele percebe, então, que eles entram em lugares fechados, apertados, lá onde estava sendo construída aquelas tumbas. E ele começa a ficar muito assustado, muito preocupado, com muito medo, mas eles vão empurrando ele, até que ele entra numa sala e ele percebe que alguma coisa está errada. Quando ele leva uma pancada na cabeça, ele é agarrado, ele tenta gritar, e eles dizem, silêncio, escravo. E ele quer falar que ele não é escravo, ele é um cidadão egípcio. Só que eles arrancam a língua dele para que não seja contado aonde estava sendo construído a tumba do faraó. E ele, então, com extrema revolta, ódio, passa dias de sofrimento, com febre, sem se alimentar,
querendo se vingar, entendendo o que aconteceu realmente, pensando como se vingar daqueles que causaram aquele mal, que venderam ele, que traíram, que enganaram, aqueles homens que pegaram ele, que cometeram aquele crime. Ele trabalha, então, um período nas tumbas, nas construções das tumbas, da tumba do faraó, e ele, então, muito frágil, muito doente, todo defeituoso, acaba morrendo e jogado numa vala aberta. E ele, então, levanta da vala, sem saber que está já desencarnado, tenta afastar aqueles outros corpos que estão em cima dele e dizer que ele está vivo, mas ele vê que ninguém percebe ele e aproveita a oportunidade para fugir. Para pegar uma embarcação, vê que ninguém, né, ele consegue se esconder bem, ele não compreende que já estava desencarnado. Nessa situação, então, que ele se encontra, ele é levado por essas entidades que ele havia tido do pesadelo, essas mulheres e esses homens sem língua que ele havia cometido tanto crime no passado, tanto mal, eles acabam levando ele para regiões de sofrimento e de dor. Até o momento que ele ora, lembra dos deuses do Egito e consegue ser resgatado daquelas regiões de sofrimento. Aí ele vai para uma região de repouso, de refazimento, uma colônia. Mas mesmo assim ele não consegue se libertar do ódio, da vontade de se vingar, da raiva, e é imediatamente arrastado para aquela direção daqueles homens que ele queria se vingar e passa a fazer parte da vida daqueles homens que ele queria se vingar como um obsessor, tentando prejudicá-los. E assim ele fica e é resgatado novamente para receber as próximas oportunidades de reencarnação. Ele reencarna agora na Pérsia. Cambises é um rei sírio, rei persa, desculpa. Filho do Ciro o Grande, o famoso Ciro o Grande, aquele que libertou os judeus do cativeiro da Babilônia e que devolveu os judeus para a Judéia e reconstruiu os templos. Ele reencarna no seio de uma família mais amadurecida, como Ciro e a sua mãe também, para, como um exemplo desses espíritos, pudesse mudar o seu comportamento. Só que ele não entende o comportamento do pai dele, muito generoso e permissivo, sendo Ciro o Grande, o poderoso. Aquele que tinha poder sobre todos os homens, os exércitos. A Pérsia, naquele momento, tomava todas as terras. Era o exército mais poderoso e mais temido. E Ciro tinha essa estratégia de os territórios que ele ia dominando, anexava ao comando dele, dando poderio para aqueles homens ali mesmo na terra, adquirindo a confiança deles e anexando ao exército, o grupo do exército deles. Só que ele não aceitava essa condição do pai dele, essa generosidade. Ele achava que o pai devia ser mais severo. O pai permitia que as pessoas que ele conquistava tivessem liberdade de religião. Ele achava isso um absurdo, porque todos deviam professar a religião que eles professavam, não permitindo essas liberdades. E na concepção dele, todos os reis conquistados deviam ser decapitados, não mantidos como o pai dele fazia. Mas ele mantinha isso em silêncio, porque o pai dele tinha um domínio, uma ascensão moral muito grande, e não se questionava rei. Tinha um grande risco, mesmo sendo filho, e ele queria ser o sucessor do Ciro. E ele então permanece com o Ciro. Nesse livro, Asas da Liberdade, conta a história em detalhes do Emil e do Camses. E ele vai então esperando a oportunidade para reinar. Ele então reina primeiramente a Babilônia, que o pai dele, quando tomou a Babilônia e libertou escravos, passa para ele administrar a Babilônia. Então Camses passa a administrar a Babilônia. E naquelas buscas de conquistas de Ciro, há um acidente, um ferimento. Ciro falece, desencarna, tentando de todas as formas orientar o filho
no caminho do conviver melhor, do respeitar os outros, do adquirir a simpatia daqueles que eram conquistados, ele sempre conversava nesse sentido para o Cambyses. Você tem que respeitar para ser respeitado, não odiado, porque em qualquer oportunidade aquele que lhe odeia vai lhe trair, vai lhe ferir. Enquanto Ciro era amado, ele era odiado já na sua juventude. Ele tinha problemas de saúde, Cambyses, tinha epilepsia, sofria crises terríveis, e naqueles momentos das crises epiléticas, ele via então na sua frente as mulheres com as roupas esvoaçante negra, com o peito aberto, sem coração, e os homens, inúmeros homens, com a língua extirpada, ameaçando ele. Naqueles momentos de crise epilética, ele tinha essa percepção da dimensão espiritual. Mas era cruel, cometia crimes até com relação aos seus irmãos. Assumiu, então, o governo como rei da Pérsia. Como via no seu irmão, o Esmerdes, uma ameaça, manda se livrar do irmão dele. Desaparece, some do mapa o irmão dele. Depois ele inventa uma história que o irmão fugiu com uma mulher que era casada. Ele, então, é muito agressivo, casa com as suas irmãs, porque ele quer uma linhagem pura. Isso era habitué naquele período, né? Os faraós casavam-se com as suas irmãs, os irmãos casavam também entre si, né? Para manter a linhagem pura. Só que a sua irmã, uma das suas irmãs, perdeu um bebê porque ele deu um pontapé na barriga dela no momento de raiva, porque ele tinha muitas crises de raiva, de ódio. E ele casa, então, com a outra irmã, a Tocha, para ver se consegue manter a linhagem. E tem várias concubinas. E ele, então, conhece Ratã, um anão vidente, porque ele quer saber dos sortilégios, sempre envolvido para saber do futuro, das conquistas. E esse anão, que, na verdade, nada mais é do que o Tadar do passado, o convence das glórias do Egito, mostrando para ele que ele deveria conquistar o Egito. E ele vai, então, em busca do Egito, da conquista do Egito, daquela terra que ele viveu no passado, que era um sonho que ele já tinha, alimentado por aquele espírito que agora, reencarnado num corpo de anão, nada mais era que aquele feiticeiro que estava com ele no passado, que influenciou negativamente e que agora estava novamente induzindo ele a mais atrocidades. Não que ele não fosse extremamente cruel, né? E ele, então, parte para o Egito, no ano de 525, com 50 mil homens do seu exército anexado, né? E vence a batalha de Pelusa contra o faraó Ankhkenre, o Psamético III. O Psamético III, então, perde aquela batalha, se retira para as muralhas, se esconde em Mênfis. Eles fazem um cerco, que era comum na época. Como não entra alimento nem nada, com o tempo e a morte dos egípcios dentro daquelas muralhas de Mênfis, o faraó é obrigado a abrir os portões e permitir, então, que os persas assumam o Egito. E ele, então, se consagra, se declara faraó do Egito. Inclusive, eu achei uma estela dele num dos templos lá, quando eu estive no ano passado no Egito. Claro que eu fui em busca da história, né? Uma das estelas com o nome dele. E ele, então, se declara faraó do Egito, comete as atrocidades, todos os sacerdotes o odeiam, porque ele não permite muito aquela liberdade, e ele vai em busca de novas conquistas, ele quer dominar portos que possibilitem ele ter o domínio de todo o deserto. Ele tem problema com o deserto, ele não tem facilidade que os egípcios e que os núbios têm no deserto, independente de ser um persa. Ele, então, tenta anexar poder a outras forças, como os fenícios, que dominam a navegação, para conquistar, então, portos que dê para ele possibilidade de domínio da terra. Só que, na tentativa frustrada de conquistar Cartago, porque era a entrada, o porto que ele queria, porque os fenícios, em cima da hora, se negaram a segui-lo. Ele havia mandado 5 mil homens também em direção à Núbia e não tinha mais notícias desses homens. E volta, então, esfarrapado, esfomeado para Mênfis, bem num período de festa do rei Apis,
que é o boi, Deus Apis, né? Que era um boi. Eles tinham um boi mesmo, adoravam um boi, e o boi para eles era o Deus Apis, que era o Deus da fartura, da colheita, né? Que tinha aquelas festas no Nilo. E ele então chega naquele momento, chega todo estrupiado, o exército todo enlameado, sujo, esfarrapado, e ele tenta manter aquela postura de nobreza. Quando ele vê aquela adoração naquele templo e os sacerdotes com um olhar debochado, ele se enche de ira e de raiva e esfaqueia o boi, que era o Deus deles. Aí ele é obrigado a se voltar para a Pérsia, porque a coisa fica complicada por lá, né? Um desrespeito extremo. Ele também tem notícias que outro quer tomar o poder lá na Pérsia, já que ele está muito tempo ausente, e ele resolve então voltar para a Pérsia. Rapidamente, né? Teve então o exército arrasado pelos núbios, a caminho da Etiópia, óbvio, pelo conhecimento dos núbios, do terreno, do deserto, da ausência de água, entre outras coisas, foi fácil. E ele então morre envenenado por uma das suas concubinas, considerado maníaco e louco. Ela temia ele tanto que preferiu matar antes de morrer, porque todos o temiam demais pela crueldade e a selvageria que ele agia com todos. Acontece que na dimensão espiritual, depois daquele período de sofrimento dele, e ele é resgatado, ele se lembra daqueles 5.000 homens que ele havia mandado para o deserto e pede socorro à espiritualidade para ver onde andavam aqueles soldados. Ele volta então para aquele deserto na região dos Núbios e encontra aqueles homens desencarnados, vagando sem saber a condição que estavam, e ajuda então no resgate daqueles espíritos, porque contam-nos as obras e os espíritos que desencarnam naquele momento de guerra, de luta, muitos deles permanecem muito tempo naquele estado sem saber que já estão desencarnados. Permanecem naquela luta, aquele ódio, aquela raiva, até se ficarem extenuados daquela situação e pedir auxílio ou serem resgatados por espíritos amigos. Ele então, na dimensão espiritual, toma ciência dos seus crimes, é visitado por Ciro e por sua mãe, Amoa, que são espíritos mais elevados, onde eles não mostram nenhuma crítica, porque os espíritos superiores não nos criticam, nos aguardam, nos protegem, nos amparam. E ele recebe, então, uma nova oportunidade de encarnação. Não foram só essas encarnações, nós só estamos trazendo as que nós consideramos as mais pontuais, importantes. Houveram outras encarnações, muita falência, muito fracasso, muito acerto no decorrer desses períodos. Ele reencarna então na Baviera como Ludovico II, Luís II, o rei louco da Baviera, o rei dos contos de fada, o rei dos castelos encantados. Ele tem vários apelidos e codinomes na história, buscando então o currículo dele. Ele então assume em 1845, ele encarna, com 18 anos ele assume o poder com a morte do Francisco, seu pai. Ele assume o poder, ele é extremamente mimado, extremamente difícil de lidar, reservado. Ele gostava demais, ele tinha verdadeira adoração por Richard Wagner. Não por acaso, porque Richard Wagner tinha sido Tadar e Ratan nas encarnações passadas, e aquela música do Wagner mantinha ele naquela situação nebulista. Wagner, antes de Luís II, não era nada. Era rechaçado, inclusive, porque vivia na boemia, nas farras, nas jogatinas, as suas músicas eram incompreendidas, para o povo na época era até meio grotesca, aqueles sons meio cadenciados, hipnóticos, mas quando Ludovico entra em contato com aquilo, remete ele ao passado. Lá naquele período, em Mênfis, ele tinha contato com esse tipo de música. E chega a sentir o cheiro daquelas flores novamente. E ele pede, então, desde muito jovem, admirador das obras de Wagner, a primeira coisa que ele pede quando ele assume o poder
é a visita de Richard Wagner. E ele, então, anexa a sua comitiva em Munique, Richard Wagner. E acompanha, então, as obras de Wagner. Constrói teatros para Wagner. Só que Wagner apronta muito. E é muito mal visto pela sociedade e pelos conselheiros do rei. E depois de muito ele aprontar e dever e se envolver, inclusive, com algumas pessoas tentando matá-lo, o rei, então, se obriga a mandá-lo se afastar de Munique. E ele vai, então, para o exílio na França. Mas ele tem contatos frequentes, com carta, com Wagner. Esse castelo de Neuschwanstein, Cisne de Pedra, tem algum alemão aqui que quer me ajudar? Olha o que eu falei. Neuschwanstein. Lá em Brusque uma pessoa me ajudou. Porque conhecia tudo da história de Ludovic. Porque os filhos dele moram na Baviera. E ele construiu esse castelo, o castelo que foi a inspiração para o Walt Disney criar o Castelo da Cinderela. Nas cartas de Wagner. Ele procura, então, baseado na ópera de Wagner, criar aquela obra. E constrói, então, os castelos mais luxuosos e suntuosos da Europa. Um visionário. Tudo em ouro. Os afrescos do castelo, lembrando as passagens da ópera. Que um ano depois, então, de que Ludovic assumiu a Baviera, ele, Richard Wagner, escreve Tristan e Isolde. E Ludovic, então, começa a sua saga por construções, por obras. E fica famoso por isso, tanto que ele recebe essas alcunhas, né? O rei dos contos de fada, o rei dos castelos, o rei louco da Baviera. Construiu outros castelos. Lindenhof. No meu não aparece, que está meio comido ali, deve ser por causa do data show. E aquele outro castelo, que na verdade ele tinha um sonho de copiar Versalhes, mas ele queria dar o upgrade, né? Então esse Versalhes é superior. Esse castelo dele, Herrenchiemsee, é superior ao original Versalhes que ele copiou. Construiu então muitas obras e teatros. Ele consumiu o seu dinheiro em obras, ele fazia com que as apresentações teatrais fossem exclusivamente para ele, porque ele era antissocial. Não se relacionava nem com o povo, nem com seus conselheiros, não participava das reuniões, dos jantares, vivia enclausurado nesses castelos e se correspondendo com Wagner. Porque, enquanto todos viam castelos vazios, ele via castelos cheios de mulheres e de homens. Naqueles momentos do delírio, ele via aquelas mulheres com os véus negros no seu derredor. E isso foi perturbando mais e mais, porque ele sofreu aquele grave processo obsessivo pelos crimes do passado dele. O comprometimento dele era auxiliar o povo e crescer na oportunidade que ele estava recebendo. Mas ele se perdeu novamente com o poder e começou a construir. Canalizou a sua energia para outro tipo de obras. Já foi uma canalização melhor do que nós vimos até então, né? Ele, então, com esses gastos, com esses castelos fabulosos, que ele nem chegou a morar no Neuschwanstein, ele foi à falência. E queria mais dinheiro, que resgatassem, que tirasse dinheiro de outros lugares, de bancos, mas ninguém mais emprestava dinheiro. E ele, então, foi considerado por um médico que fez a avaliação. O médico considerou que ele era paranoico e psicótico. Sofria enxaquecas pavorosas, tinha pesadelos terríveis, alucinações, insônia, né? Decorrente dos crimes dele do passado. E afastaram
os ministros revoltados com aquela situação toda, das construções infindáveis, e ele não administrava o reino, ele vivia naquele mundo de fantasia, eles então conseguem um afastamento dele do poder. E ele é deposto então. E ele então, com extrema raiva, porque naqueles momentos em que ele se dá conta que ele perdeu o poder, é quando os espíritos se afastam e deixam ele sofrer sozinho. E depois se aproximam novamente. Ele não estava louco de todo. Ele estava em um processo obsessivo muito grave. Tendo sido destronado e tido como louco, desencarnou de forma misteriosa no lago do castelo de Berne, que é em Munique, com o seu psiquiatra, aquele que disse que ele era paranoico e psicótico. Ele, então, ao contato com esse psiquiatra, eclodiu dele um ódio terrível por essa criatura. Porque o que narra é que esse psiquiatra seria o mesmo sacerdote que havia julgado ele a ser murado vivo em Mênfis. E ele sendo julgado novamente, condenado a ser aprisionado no castelo de Berne por esse psiquiatra, ele então mata o psiquiatra no lago, e o lago está lamacento embaixo, ele usa extrema força e os espíritos em seu derredor envolvendo, e ele então, como tinha fortes enxaquecas, ele acaba perdendo a força, acaba desfalecendo e morrendo afogado. Essa forma misteriosa, onde a ciência não compreendeu bem o caso, até hoje os médicos forenses analisam quem estrangulou quem, o que realmente aconteceu, que ele morreu de forma misteriosa. Então os espíritos nos trazem essa informação do que realmente aconteceu naquele momento. Ele então desencarna dessa forma. Então nós acompanhamos nessas obras, desde a época de 1495 a.C., as encarnações desse mesmo espírito. Passando novamente pelo Egito, como Emil, como Camses e como Ludovic, o rei louco da Baviera. Mas a lei de ação e reação nos alcança a todos. As oportunidades são variadas de reparar o mal que nós fizemos com amor, com trabalho, com labor. Mas, em se negando a criatura a esse resgate pelo amor, a dor vem fazer a cobrança. Por isso que Chico diz que nós só evoluímos desidratando, ou trabalhando, ou chorando, né? Ninguém transgride a lei soberana sem sofrer as consequências dos seus atos ignóbeis. Manuel Filomeno de Miranda. Por mais que nós recebamos oportunidades, tem um momento que a lei, que há dispositivos na lei de Deus, que dá um basta naquela situação que nós estamos vivendo e nos impulsiona para o progresso obrigatório. Nós estamos aqui para evoluir, para nos aperfeiçoar, não para permanecer no erro, nos crimes. Por isso que Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. No sentido de que sempre que nós cometemos delitos contra a lei de Deus, nós estamos ligados, vinculados a essa lei, presos a esse crime, a esse delito, até nos libertarmos dele, até repararmos o mal que nós fizemos. É nesse sentido as palavras do Cristo. Esse espírito, então, após trabalhar no plano espiritual, muito atendendo os necessitados, considera que deve fazer, depois de alguns anos trabalhando na dimensão espiritual, arduamente servindo, limpando, estudando, quer fazer o seu teste para ver se aprendeu a lição. Que é assim que nós fizemos. Voltamos para casa e lá nós nos comprometemos a fazer diferente, fazer melhor. E voltamos para a encarnação.
Ele solicita uma encarnação que aconteceu 53 anos depois daquela morte como Ludovic da Baviera. Reencarna Jerônimo Mendonça Ribeiro, em 1º de novembro de 1939, na cidade de Ituiutaba, nas Minas Gerais. Jerônimo Mendonça, desde a infância, na mais profunda penúria, com problemas de saúde. Sua mãe diz que desde a infância, muita anemia, muito doente, muito fraco. E ele, com 7 anos de idade, sendo o 9º filho dos 10 filhos que a família tinha, o pai, carreiro, trabalhava para servir as pessoas na zona rural, sem nenhuma cultura, sem nenhum conhecimento, com os 10 filhos para criar. A sua mãe lavava roupa para fora, se negavam a dar qualquer um dos filhos, tinham dificuldade de manter aquela prole, de ter alimento. Muitas vezes a mãe e o pai dormiam com o estômago vazio, esperando no outro dia poder se alimentar de alguma coisa na casa dos patrões, para dar o que comer para os filhos. E ele então, já com 7 anos de idade, começa a perceber a penúria e a dificuldade e começa a ajudar o pai dele nas atividades na zona rural. Dos 7 aos 9 anos, ele trabalha com o pai dele como candeeiro, ajudando o pai dele na zona rural, nas atividades a que era chamado a atender as pessoas. Teve muitas funções, porque as pessoas, conhecendo a penúria da família, tentavam ajudar e dar posições, porque ele queria trabalhar para ajudar. Ele não queria ganhar, ele queria trabalhar. E ele então ganhava oportunidades de trabalho nas lojas, como balconista, engraxate. Ele teve muitas funções, trabalhou num armazém, no escritório de contabilidade. Ele disse que era por generosidade daqueles amigos, porque não era por conhecimento dele. Era uma forma que eles tinham de ajudá-lo, ajudar a família. Mas como ele tinha uma saúde muito precária, ele acabava sempre se afastando das atividades, e quando estava um pouquinho melhor, ele voltava a trabalhar. Jogava bola, amava jogar bola, se considerava, ele era muito alto, mais de 1,80 m, ombros largos, gostava de esportes, um vozeirão, cantava, citava poesias, arranjou uma função na rádio. E ele então, aos 13 anos, entra para a igreja presbiteriana e rapidamente se adapta a tudo, gostando dos cânticos, das pregações do pastor, aceita ser batizado. Mas a sua avó falece, desencarna. E o pastor diz que a avó não ia para o reino de Deus, e também, no último dia, no dia do juízo, ela não despertaria, porque ela não era da religião, não professava a religião deles. E ele, então, não aceitou isso, porque ele conhecia a índole da avó dele. Considerava as pessoas mais elevadas, mais bondosas e generosas que ele conhecia. E isso, então, causou muito conflito na sua intimidade. E nesses momentos de conflito, num dia que ele está muito triste, trabalhando como engraxate, um senhor, que é vizinho dele, espírita, convida ele para entrar na casa, dá o evangelho e esclarecimento. E a partir daquele momento, então, ele entra para a mocidade espírita, começa a estudar. Já apresenta as dores nas articulações, os inchaços nas pernas, muito grandes nas articulações. A sua mãe faz as beberagens, unta as suas pernas com óleo para ver se alivia a dor, chás, e ele tem uma melhora. Ele, como se considerava muito belo, muito forte, tinha o hábito de se olhar no espelho, na hora do banho, e ô Tarzan, o rei dos macacos, e batia no peito, ô Tarzan, e arrumava o cabelo. Mas ninguém sabia disso, nem a mãe dele. Só sabia que ele atrasava todo mundo em casa. Um banheiro, 10 irmãos, mãe e pai, atrasava todo mundo porque ele estava se olhando no espelho. E gostava, então, de jogar a bola quando dava, por causa das suas dores e tudo. Participa ativamente da juventude espírita. Começa o início dos seus problemas. Frequenta a casa espírita. Quando um dia
um palestrante de São Paulo vai em Tuiutaba e, após terminar a palestra, ele senta lá no final. Depois da palestra, esse palestrante diz, mediunizado, né, diz que tem uma mensagem para o Tarzan que está ali. E ele se encolhe na cadeira, né, porque ninguém sabia que ele era o Tarzan, só ele. E o espírito, então, através do médium, diz: eu vim dar uma mensagem para o Tarzan. Vem aí uma selva de sofrimento. Se agarre no cipó verde da esperança. Arma-te de fé e de coragem para dominar essa animalidade que tu ainda trazes em teu peito. E se tiveres que chorar todas as lágrimas, sofrer todas as dores, o que será isso diante daquilo que te espera no futuro? Ele fica preocupado, ninguém sabia que ele era Tarzan, ele entende que é para ele, mas ninguém volta a informá-lo de nada. Ele, na juventude, tem um programa de rádio, naquela época. Na juventude, então, com 16 anos, ele fundou a campanha do Quilo Alta de Souza, onde faz arrecadações e distribuição daqueles benefícios na juventude espírita, onde ele participa ativamente. Quando ele, então, aos 17 anos, ele passando pela rua onde morava, um alfaiate amigo dele, esse eu não posso deixar de contar, né? Porque um alfaiate amigo dele o chama, e ele entra na alfaiataria, e ele diz: tem um presente para você, Jerônimo. Um presente para mim? Porque afinal Jerônimo nunca tinha calçado um sapato, né? Um tênis decente. Uma vez ele tentou entrar no cinema, teve que pegar umas botas, umas botinas no lixo, porque não podia entrar sem calçado. E quando ele foi entrar, o senhor que estava na portaria disse: pelo amor de Deus, tira essa botina e entra descalço correndo. Imagina o drama, né? Então ele receberia um presente. E aí o alfaiate disse: um terno. Um terno. Ele era muito vaidoso. Meu primeiro terno, um terno branco, um par de sapatos. E ele então vai para casa todo faceiro, chega em casa cantarolando, que ele cantava muito. A mãe pergunta o que aconteceu e fica muito feliz. Ele então vai para o banheiro, fica lá se higienizando, se preparando, porque está sendo anunciado uma película no cinema. E o vento levou 4 horas de filme. Ele vai então com seu terno branco ao cinema, chega lá, não há lugar para ele sentar. Ele fica em pé assistindo 4 horas o filme. Quando o filme acaba, ele percebe uma vibração de dor intensa, não consegue se movimentar, o inchaço das suas pernas, a dor é terrível, e ele volta para casa, então, nos braços dos amigos, arrastado. Sua mãe se assusta, e aquele lindo terno branco vai receber as tesouradas para poder sair das pernas inchadas dele. E ali começa a saga dele. Chamado os médicos, é diagnosticado com artrite reumatoide progressiva, aquela que atrofia toda a criatura, e ele então passa 3 meses na cama, 3 meses, os primeiros 3 meses de cama dele. Consegue sair da cama, pegar as muletas e trabalhar como professor rural e ainda casar 2 das suas irmãs caçulas, porque vivia para ajudar a família. Mas a cama convida ele. E ele, então, vai para o leito, onde permanece 32 anos preso ao leito. Em 1957, ele fica paralítico, com artrite reumatoide, e fica preso. A cama é desenvolvida depois para ele, de forma, uma cama ortopédica, para ele poder viver com as dores, problemas cardíacos gravíssimos que ele tinha, e uma pressão 19/0. Os médicos diziam que ele era a prova de que Deus existia, porque não havia como viver dessa forma. E ele, então, vai continuar o seu trabalho ativamente, mesmo estando totalmente paralisado. Ele teve, então, vários empregos e ali parou a sua jornada de trabalho profissional e ele entra, então, no trabalho espiritual, no autoencontro. E fica famoso pelas suas palestras,
pelas suas músicas, pelas suas poesias. Um momento da sua jornada de dor, ele pediu para levarem ele no Arigó, para ver o Dr. Fritz, para quem sabe ele conseguia algum alívio. Ao chegar, então, onde o Dr. Fritz estava atendendo, o espírito, uma multidão muito grande aguardando, e o Dr. Fritz disse assim, passa esse homem, e ele não passava por causa da cama, né? A porta não permitia que a cama passasse. Passa porque esse é espírito de porta estreita mesmo. E aí ele começou a explicar para o Dr. Fritz a situação dele, o nome da doença dele, artrite reumatoide. Você não tem artrite reumatoide. Como não? Não, você tem a doença dos 3C. Karma, cama e calma. Não tem o que fazer. É programação. E ele então volta resignado para continuar. Era a sua programação reencarnatória, aquela dificuldade. Coisa que ele implorou no mundo espiritual para não vir a cometer os mesmos crimes, os mesmos desatinos. Em 1970, o oftalmologista diz para ele que não só ele ficaria cego de um outro olho, porque ele já estava sem uma vista, mas que a dor ia ser tão intensa que o ideal era ele arrancar das órbitas os 2 olhos. E o médico pergunta, você é forte, Jerônimo? Eu soube que você é muito forte. Sim, doutor, eu sou um gigante, olha a minha situação aqui deitado. Não, você precisa ter muita força para aquilo que você passar. Então ele tem os 2 olhos extirpados e fica cego. Por isso que ele é visto em todas as palestras, no YouTube, se quiserem baixar para olhar as palestras dele, que ele conta muitas coisas engraçadas da história dele, porque ele ri dele mesmo. Essa capacidade de rir de si mesmo, ele tem. Ele aparece sempre com esses óculos escuros, porque ele não tem os olhos nas órbitas, né? Então, ele sempre recebia a orientação do Chico Xavier. Chico Xavier foi quem disse para ele os motivos desse sofrimento dele. Chico Xavier é que dava as dicas. Eu ouvi falar que a barca do Horenzeb está cruzando os céus do Brasil. A dica daquilo que ele tinha feito no passado dele, do motivo do sofrimento dele naquele momento. Chico e Antusa e Dr. Bezerra de Menezes Espírito frequentemente atendiam ele. Diariamente ele tomava os passes. Dr. Bezerra prescrevia os remédios homeopáticos através de médiuns para ele tomar, porque os medicamentos não davam conta de tanta dor e tanto sofrimento. Ele fundou o Centro Espírita Ceareiros de Jesus em 1970, em frente à sua casa também, onde ele frequentava depois e fazia palestras. Ele teve então um incidente, uma situação de uma hemorragia muito grave. E o médico então disse que ele iria desencarnar porque não havia jeito. Ele estava numa situação, hemorragia urinária gravíssima. E ele pergunta então, mas eu não posso ver o Chico? Preciso me despedir do Chico? Só se você for de avião, porque de carro você não vai sobreviver. E ele andava de carro pelo Brasil todo, uma perua, uma Kombi, adaptada para receber a cama dele, fazendo palestras. Fez em Joinville, fez em Blumenau, Porto Alegre, Curitiba. E ele então pediu então se alguém conseguisse conseguir um amigo, um conhecido, com um aviãozinho, e eles levaram ele para visitar em Uberaba, o Chico Xavier. Chegando em Uberaba, Chico não estava distribuindo o pão e o evangelho de casa em casa, porque Chico tinha esse hábito. Naquela época, o Valdo morava com o Chico. Valdo chega e diz, Jerônimo, Chico avisou que já está vindo. Ele, mas Chico não sabe que eu estou aqui? Mas os espíritos avisaram. Né? E aí, Chico chega e vê aquele lençol todo vermelho, ensanguentado, e diz, olha só, parece uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo, com muito cuidado para não despetalar. E todos foram dando beijo, e ele foi sentindo as vibrações dos beijos das pessoas no corpo dele. Quando Chico se aproximou, então, deu um beijo nele, pôs a mão na bexiga dele, e sentiu um choque e o estancamento da hemorragia. E ali, Chico, então, faz o convite, troca um lençol, e Chico convida ele, então, para fazer a preleção da noite do Evangelho.
e ele acaba falando sobre o Evangelho naquela noite. Quando acaba a palestra dele, ele pergunta: Chico, o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Você aceitou o coitadinho. Todos que se aproximam de você dizem: coitadinho do Jerônimo, é aleijado, coitadinho não enxerga, coitadinho tem dores, coitadinho. E você aceitou o coitadinho, começou a se achar um coitadinho, uma vítima, um sofredor. E esta vibração está matando você, destruindo essas células saudáveis. Você não pode aceitar o coitadinho. Você tem que mostrar para os outros que não é um coitadinho. E continuar sempre alegre, como você sempre foi. E mais ainda. Então, ele que já era muito alegre e divertido, se tornou, então... Ele era muito requisitado para os velórios, porque ele animava a festa. Né? Porque ele sabia que o choro e o desespero, naquele momento, prejudicava o desenlace daquele que estava partindo. Ele acabava se tornando, então, aquele ponto. Né? Era complicado, porque em muitos lugares a cama dele não entrava, ficava lá de fora e todo mundo ficava velando ele. Né? Na volta dele, ele contando as coisas. E teve um momento, um dia, que ele foi no cemitério, foram levar ele, foram embora e deixaram a cama dele lá. Aí um tempão depois lembraram, na hora do Evangelho, e foram buscar ele. Né? Então ele contava muitas dessas histórias nas suas obras também. Né? E ele diz então que um dia, ele acompanhando um desses velórios, um homem alcoolizado passa e diz: meu Deus, estão enterrando de dois, esse aqui esqueceram o caixão e estão enterrando de óculos e tudo. Né? Porque daquela posição que ele estava. Ele conta também que em determinado dia, ele estava dormindo, ele dormia de 1 a 2 horas por noite por conta das dores que ele tinha. Tomava em torno de 20 medicamentos de Zortil para suportar a dor. E ele estava dormindo e uma perereca pulou no rosto dele. Uma perereca. E ele gritou para a mãe dele. A mãe dele, com pavor de perereca, pegou uma fronha e deu 20 fronhadas nele. E ele gritava para dizer para a mãe que a perereca já tinha partido, e a mãe dele lá espancando ele. Quando a mãe dele acendeu a luz: nossa, meu filho, como você está corado. Aí ele: se eu tivesse paciência com a perereca, não tinha apanhado tanto. Né? Faltou paciência com a perereca. Né? Tinha dores terríveis no peito, a doença cardíaca, e a gente consegue compreender um pouquinho porque o motivo dessa dor no peito. Né? Dores terríveis no peito, precisava de pesos, 30 quilos de areia. Aquele saco que eles levavam nas viagens, tinha 30 quilos de areia para ele suportar a dor. Quando faltava o saco, ele pedia para a irmã dele: mana, sobe aqui no meu peito. Diz que ela subia e sentava no peito dele mesmo, para aliviar a dor dele. Né? A dor, o problema cardíaco, o sofrimento que ele tinha, decorrente dos crimes do passado dele. Né? Que ele tinha plasmado nele mesmo. E ele também sofria o assédio dos espíritos. Não só o sofrimento físico, ele vai narrar nos seus livros, inclusive no esboço de autobiografia, que essas mulheres vestidas de negro muitas vezes se apresentavam para escarnecer dele, para fazê-lo sofrer, lembrando ele do passado dele. Mas ele fazia o Evangelho todo dia, tentava seguir os passos do Cristo para se libertar daquele sofrimento. Diz ele que em determinado momento, ele estava na cama dele e sentiu a aproximação dos espíritos, porque como ele perdeu a visão física, ele adquiriu a visão espiritual, e ele tinha a percepção dos espíritos. E ele então viu que os espíritos se aproximaram dele, e começou a sentir um comichão, um formigamento nos pés, na cabeça. Ele: estão me desligando, estou desencarnando, até que não é muito ruim, mas será? Será que eu fiz tudo certo? Diz que rezou uma Ave Maria, nunca rezou uma Ave Maria tão bem rezado na vida. Que ele ia partir. Ai, mãe, me perdoa se eu não fui um bom filho. Estava lá rezando. Aí o Espírito percebeu os pensamentos dele e disse assim: não. Você não está indo. Isso é só uma recalchutagem. O trabalho continua. Ele viveu, depois dessa recalchutagem, em torno de uns 20 anos. Sofria recalchutagem constante, né? Gravou 2 discos, ele gostava muito de cantar, e a Intimidade Espírita e Obrigado Senhor. Construiu casas na chácara, para plantações, onde ele servia sopas. A gráfica Caibar Schutel. Ele fez isso tudinho, usando somente a voz. Adaptava um telefone, ele pedia, angariava, ele via, tinha um esquema de não pedir sempre para as mesmas pessoas, para não ser cansativo, e assim ele ia sendo socorrido.
ele fundou essa em Ituiutaba, em 1983, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que era uma duplicata que Chico disse que tinha em aberto na conta dele, ele foi, pediu para levarem ele para ver Chico Xavier. Aí botaram ele na perua lá e foram ver Chico Xavier, que é o que ele mais gostava de fazer. Inclusive, a mãe dele disse: meu filho, eu estou quase acreditando nesse negócio de reencarnação que tu fala aí. Por quê, mãe? Porque dos 10 filhos, só você é paralítico, certo? Certo. Só você não para em casa. Né? Ele: mãe, eu sou paralítico do corpo, não da alma. Estou paralisado da alma. E ele então pediu para levarem ele no Chico. Chico, chegando lá no Chico, falou do problema dele, que ele queria criar o lar, a creche, né? E ele pegou e, conversando com das dificuldades financeiras, como é que ele ia fazer? E Chico disse: já é o momento de você ir procurar Roberto Carlos. Ele está fazendo um show no Canecão e vocês estão na mesma sintonia. Já é o momento de você encontrá-lo. Ele: Roberto Carlos? Como é que eu vou ir lá? Não tenho dinheiro para comer sanduíche, como é que eu vou viajar até lá? Aí juntaram 6 pessoas, foram de Kombi visitar o Canecão. E como é que eu vou entrar no Canecão? O que eu faço? Mas eu vou seguir a orientação do Chico. Né? Chegou lá na frente, tiraram a cama dele, lá, aí as pessoas: meu Deus, Roberto Carlos é Roberto, né? Até do hospital as pessoas vêm assisti-lo, né? É só emoção. Aí ele ficou aguardando ali, e daqui a pouco ele ouviu: Jerônimo, você aqui? E ele não reconheceu a voz, ele tinha essa facilidade de reconhecer as vozes. Aí ele: quem é? Você não está me reconhecendo? Eu conheço você lá do Lar Espírita da Prece, Chico Xavier, em Uberaba. O que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com o Roberto Carlos, mas eu não tenho como entrar aí, eu não tenho dinheiro. Não, mas eu sou o gerente, você vai entrar agora. E ele: meu Deus. Aí entrou e ainda foi bem colocado. Quando ele está pensando, articulando, o que ele vai dizer para o rei Roberto Carlos, Roberto se aproxima dele: e aí, bicho? Ele: oba, estou no mesmo zoológico. Né? Aí falou do problema dele, da dificuldade. Roberto mandou ele no outro dia no apartamento às 15 horas e deu 1 milhão de cruzeiros para ele naquele ano de 1983, para ele fundar o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Né? E também Roberto fez muitos donativos para os centros de cadeiras, eles viraram grandes amigos, onde algumas pessoas de muita intimidade vão dizer que Roberto, quando estava viajando, ligava para Jerônimo e dizia assim para ele: eu preciso de uma inspiraçãozinha aqui, bicho, para fazer música. Né? E ele, então, conversava durante muito tempo com Roberto Carlos e cantavam junto. E ele, quando ia assistir, dizia para o Roberto Carlos assim: você pode ser aplaudido de pé, mas eu que sou carregado. Né? Porque ele era sempre carregado na cama dele para onde ele ia. Né? Então, ali ele, acaba desenvolvendo outras tarefas, escrevendo foi boa, né? Ditando vários livros, O Crepúsculo de um Coração, As Pegadas de um Anjo também é um. Escreveu 6 livros, entre romances, livros de poesia, que ele gostava muito, fora os LPs dele. Nunca se beneficiou de nenhum recurso, colocando tudo isso nas obras assistenciais. E numa entrevista de televisão, que ele passou por muitas entrevistas, se tornou muito famoso, foi conhecido como o Gigante Deitado. Ele, então, é perguntado para ele, depois de conversa: em 1 minuto, diga, Jerônimo, diga, o que é felicidade para você? E ele diz: para mim, que estou há tanto tempo deitado nessa posição, seria poder virar de lado. E neste momento, uma senhora escuta essa entrevista e liga para ele dizendo: você impediu que eu me matasse. Porque todos saíram da casa, todos foram para atividades, tinha jogo de futebol, e eu comprei o veneno e eu iria me matar. E alguma voz me disse: ligue o rádio. E eu liguei o rádio. E você estava falando. E você não se mexe, você não anda, você não vê, e felicidade é virar de lado. Eu quero conhecer você. E ela vai conhecê-lo, acaba então, inclusive, se tornando uma trabalhadora, uma grande amiga dele. Tem muitos casos dele nesse sentido, onde ele auxiliou pessoas, através do exemplo dele, da alegria de viver dele, do otimismo dele, e até daquele exemplo de ver a ele naquela situação, pessoas que estavam numa situação física, espiritual, muitas vezes melhor do que a dele, e
querendo largar a vida enquanto ele apegado àqueles momentos para a sua evolução, para o seu crescimento. Ele tinha um probleminha nos pés, porque ele tinha muitas dores e não conseguiam mexer nos pés dele. Todas as unhas encravadas, todas. E ele então foi levado para o hospital para arrancar, extirpar todas as unhas. Foi a dor mais terrível que ele já sentiu. Ele disse que foi pior do que aquele problema do trigêmeo que ele teve. E ele disse que voltou para casa, mas não tem coisa pior, não existe dor pior que essa. Chegou lá, tinha um ônibus de excursão esperando ele para conversar e cantar. E ele olhou, falaram para ele que o ônibus estava todo lá. Ele olhou, não, porque não enxergava, né? E aí ele recebeu todas aquelas pessoas que vieram de fora para vê-lo. Como é que ele não ia receber? Aí ele disse, como não tinha sofrimento maior do que aquele ali, do que falar com tanta dor, na despedida pediram, Jerônimo, você pode cantar para nós que nós vamos gravar? Aí perguntaram para ele, o que você fez? Eu cantei, né? Foram lá para me ouvir cantar, eu cantei. E ele então cantou para todos ouvir. Quem de nós, no momento de dor e sofrimento, vai abrir mão do seu momento em benefício dos outros? No desapego de si mesmo, né? E realmente ele tinha o benefício da espiritualidade sempre, constantemente, o auxiliando, beneficiando pelo amor, pelo serviço que ele prestava a todos, né? Transformou então o seu leito numa tribuna ambulante e fez palestra pelo Brasil inteiro. E ele, depois do trabalho, depois das atividades, era famoso por uma frase que ele sempre dizia, que beleza! Quando terminava um trabalho, uma atividade, quando eles voltavam naquela perua Kombi, que depois virou uma caravan, ele então dizia que beleza pela oportunidade de trabalhar e de falar e de auxiliar e de resgatar as pessoas pelo verbo, pelo auxílio. O que ele gostava era de ouvir e de falar do Evangelho de Jesus para as pessoas, resgatando as almas. Ele desencarnou então em 26 de novembro, com 50 anos de idade. Dia 24, ele chega, então, de Curitiba, né, aí em Tuiutaba, chega das palestras que ele estava fazendo no sul do país, cansado, a voz desgastada, que ele tinha uma voz bem bonita, bem forte. E no dia 25, ele fez a campanha para angariar as cestas básicas, os leites, tudo que ele fazia para distribuir no bairro mais pobre, lá da cidade dele. E ele, então, vai umas 4:30 da manhã, porque ele está com muitas dores, não consegue ficar numa posição só, com medicamento, e a irmã dele levanta um pouco a cama para ver se alivia a dor. Só que quando eles vão ver umas 5 da manhã, ele partiu do corpo, largou a roupa velha. Saiu como um pássaro livre, largando aquela roupa que não servia mais para ele. Diz ele que ele, ao se apresentar nas mesas mediúnicas com o seu terno branco, se apresenta dizendo, que beleza, eu sou um pássaro livre. Que ele então se apresenta para Divaldo falando, Divaldo, vai amansando o caminho em espírito e diz, você é aplaudido em pé, você é bom, mas eu sou melhor, eu sempre fui carregado. Brincando, sempre brincando da situação. E no momento que ele estava, naquele momento do velório, ele disse que todos ouviam ele agradecendo. Ele falando que beleza, animando a todos em espírito, porque simplesmente ele se afastou do corpo que não dava mais condições para ele habitar. E num tributo a ele, então, sua vida foi um hino de amor ao bem. Incansável na seara de Jesus, ele era todo luz. A sua cama era a sua cruz. E a dor intensa a sua companheira. Mas em Jesus, ele encontrou o melhor exemplo que seguiu a vida inteira. Nenhuma queixa dele se ouviu, resignado sempre, até quando partiu. Um tributo a Jerônimo Mendonça por Isaías, claro. E ele sempre dizia que a paciência é a ciência da paz. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe e nós possamos nos motivar com esses exemplos maravilhosos que recebemos hoje. Nós agradecemos a Carlota por nos trazer essa história que nos faz refletir a respeito
de como funciona a lei de ação e reação, e de que nossa vida atual é fruto das nossas existências passadas, em que essa história de resignação, de mudança, é importante buscarmos entender para que neste momento, a partir dessa nossa encarnação, possamos também seguir os exemplos de Jesus, com amor, com dedicação, para que possamos também sermos os pássaros livres. Muito obrigado, Carlota.